Sejam todos bem-vindos de volta ao Pod Parla, um podcast que fala sobre assuntos relacionados com saúde, esporte, educação. Estamos aqui novamente no segundo episódio falando sobre redes sociais, marketing, e a gente parou o último episódio falando, levantando algumas questões sobre como que a gente vai expor o nosso paciente nessas redes, né? Então hoje o profissional acaba expondo. Existem leis que regulamentam tudo isso. Não podemos deixar de esquecer dos nossos parceiros, né, Maurício? O PSG Academy Caxias, né, onde você que está vendo a gente quer levar seu filho para que ele tenha um desenvolvimento no esporte, né, no coletivo, um esporte, futebol. O futebol é o esporte do brasileiro, né? Então, agora na Copa do Mundo, certamente vai dar uma explosão de gurizada querendo ser os principais personagens da Copa do Mundo, né? Então, para aquele pai, para aquele vô que queira levar seu, né, a avó e a mãe, né, que queiram levar seu filho lá para desenvolver no esporte, eu acho que é um excelente lugar aí. E também a Conception, né, onde você... O que a gente faz... Tem a sua cara. Isso, né? É isso aí. Não, então, né, uma clínica de reprodução, né? Então, aqui na cidade de Caxias do Sul, eu acho que é referência mundial aí na área, então não deixam de seguir nas redes sociais, né, que tem excelente conteúdo e que agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre tudo isso. E a gente fala agora, levantando a questão da Conception, né, e a gente fala das leis. Eu acho que a Conception é um grande exemplo de como que a gente tem que ter cuidado com os dados dos nossos pacientes ali, né? Então imagina hoje tantos exemplos ruins que se tiveram na área do Fábio ali, da fertilização e coisas ruins que aconteceram. Então eu acho que é um bom exemplo para a gente começar a levantar as questões que a gente falou sobre como proteger dados, como materiais para proteção, né? Como é que funciona lá na clínica isso aí? Pois é, isso é um assunto de muito, não digo questionamento, muita medo que nós temos em qualquer situação. Muito cuidado. Que envolve muito cuidado, essa é a palavra correta. Responsabilidade. Responsabilidade, cuidado, que a gente não pode, que a gente tem que ter muito com esses pacientes. Em primeiro lugar, os prontuários são totalmente separados. Hoje a gente já tem prontuário eletrônico também e a gente cuida muito do backup, como é que a gente pode fazer. Mas existem prontuários de algumas pacientes, por exemplo, doadoras de óvulos ou receptoras de óvulos, que esses prontuários estão escondidos no cofre. Só nós temos acesso, a Leonor e eu temos acesso. Eles não ficam parados por ali para nós não termos nenhum problema. Mesma coisa com o controle do sêmen que está congelado, do óvulo que está congelado, tem um prontuário totalmente específico e totalmente guardado para a gente não ter as pessoas não podem acessar. Só algumas pessoas podem acessar aqueles prontuários. Nós temos logins e senhas que tu podes acessar algumas coisas dos prontuários, porque queira ou não queira, são informações sigilosas, são informações dos pacientes. Sensíveis, nós não podemos, são muito sensíveis, é um dado muito sensível, né? A gente não pode estar divulgando essas coisas. E toda vez que a gente vai fazer algum tratamento, os pacientes assinam o termo de consentimento livre esclarecido. E se eles disserem eu não quero, eles não autorizam, mas a gente sempre conversa com eles, eu aplico os consentimentos, sou eu que sou o médico que falo com os pacientes, não é nenhum técnico, sou eu que falo. E eu falo sobre o consentimento, cada coisa, cada assunto, e ele vai escrever o que ele acha que é para fazer ou não. Ou seja, se eu posso utilizar aquele dado para algum estudo científico, se eu posso utilizar aquela imagem para algum estudo científico, eles já assinam de antemão. Se eles chegarem e não querem, não vai ser utilizado. É uma maneira, tendo esses dados e eles tendo o consentimento de terem nos dado essa informação para a gente poder utilizar, a ciência só cresce. Então a gente vai fazer, por exemplo, um protocolo de determinado medicamento que vai dar tantos óvulos, vai dar tanto de fertilização. A gente já tem esse consentimento assinado deles para nós podermos utilizar esses dados. E isso é uma coisa muito importante, porque se a gente não tiver isso aí, pode dar muito problema lá na frente. Então a gente tem muito cuidado com relação a isso. Imagine os tambores de nitrogênio líquido com sêmen, com óvulo, com embrião. Isso é uma área de muito cuidado, muita cautela. Vocês veem, eu nunca falo nome de pacientes. Eu falo de situações, mas nomes nós nunca podemos citar. Nós podemos dizer, olha, aconteceu isso, nós tivemos tantos pacientes, nós fizemos isso, aquilo, teve um paciente lá que teve isso, mas nomes a gente não pode citar e esse cuidado é fundamental. Não só a nível de prontuário, como dentro da clínica expor no paciente. Tu não pode expor o paciente. A gente está falando dentro dos nossos consultórios, né?
coisas pequenas, nome, CPF, telefone, e-mail, essas coisas também são dados sensíveis que a gente não deve divulgar. Além das informações médicas, odontológicas do paciente, que são informações também totalmente sigilosas, exames de imagem, fotografias, tomografias, radiografias, enfim, exames, todos esses eu acho que a gente tem que estar preocupado para fazer isso. E hoje a gente fala em prontuário digital, tu levantou essa questão, mas o prontuário digital não é mais fácil da gente perder o controle dessas informações do que um prontuário físico? Mas claro que hoje em dia a gente não se vê mais escrevendo no papel ou enfim, mas hoje esse cuidado aumentou, né? Mas a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela sugere, não é nem sugestão, ela praticamente ela obriga a gente ter, e eu entendo perfeitamente para não perder dados, informações importantes a respeito do paciente, mas para isso, teoricamente, tu tem um login e senha que só tu pode acessar, mas, infelizmente, é aquilo que a gente fala. Se até o Pentágono teve invasão de hackers, imagina o meu prontuário lá, né? Pode acontecer, essa é a verdade. Imagina, né? Um lugar que nem um hospital, que nem lá, por exemplo, usando num plano de saúde. Como que isso é feito lá? Tipo, é um cuidado muito grande que eu acredito que tenha. Não, o cuidado com dados, porque na verdade esses dados, além de sensíveis, eles são extremamente valiosos no mercado negro, porque são informações que são extremamente importantes para a indústria, para o comércio ou para diversos interesses. E esses dados realmente valem, não é simplesmente... porque eles associados, eles podem ser utilizados para diversas formas, né? Então, nós, por exemplo, na Unimed, nós temos um investimento nos últimos 2-3 anos que beira os 10 milhões de reais e todo o tempo é feito novos investimentos e mesmo assim nós sofremos ali 3 ou 4 ataques hackers por dia. Por quê? Porque esses dados são de interesse. Então, a gente tem que ter muito cuidado, um extremo cuidado com esses dados, né? Não somente para o paciente, mas para a sociedade em si, né? Então, hoje, nos consultórios, essa informação que o paciente dá, até para o próprio benefício dele, né? A gente fala que o médico é como o padre, né? Ele tem que lançar o sigilo. E às vezes, o paciente não tem ideia disso, desse cuidado que ele tem que ter, né? Por exemplo, a gente tem alguns pacientes que solicitam o CID. Mas, doutor, você pode colocar o CID no atestado? Tu tem certeza que tu quer isso? Tu quer informar para as pessoas do motivo que tu veio consultar comigo? E aí eles não se dão conta de que ele está prestando uma informação importante, sensível. Então, cuidar dos dados dos pacientes Mas e as empresas não obrigam, não pode. Era essa a pergunta agora. A empresa não obriga, porque a gente recebe muito paciente que chega lá onde há uma obrigação de ele colocar o CID. Essa é uma discussão. A lei é uma só. A propriedade do diagnóstico é do paciente e do médico. Se tu quiseres, tanto é que quando tu coloca um CID no atestado, o paciente tem que assinar que concordou que tu divulgue. É o que eu explico para ele. Só, olha, o teu diagnóstico é um sigilo. Agora, se tu quiseres que eu fale isso, tu tem que... Isso acontece, isso é interessante, porque às vezes tu atende pessoas públicas, por exemplo. Então, médico de futebol, como é que funciona? Como é que o cara do futebol vai lá e diz que o cara rompeu o ligamento cruzado? Mas ele está expondo o diagnóstico dele. Mas é que aí ele tem um contrato assinado que ele permite isso. Então, entendeu? Isso já tá combinado. Mas a tua relação médico-paciente ou dentista-paciente, ela é sigilosa. O sigilo está sendo mantido. Eu não posso. Nem num caso... Se eu for chamado num júri para dar informação para ele, eu sou protegido pelo sigilo médico. O sigilo médico é sagrado. Agora, se tu quiseres que eu publique isso... Bom, aí tu tá me solicitando isso. Não, até porque tu solicitar, você vai pensar nisso, né? A gente acaba nunca pensando nessa questão, de que quando eles nos obrigam a colocar o CID, a gente tá mostrando exatamente qual a doença que tem. E tu pode prestar informação para outro colega médico. Isso é importante também. Porque às vezes a gente liga, olha, tô com um paciente tal, assim, assado, com essa função. Ou discutir, olha, eu recebi o paciente que tu me mandou, então a gente acaba identificando. Ou passando um plantão. Exatamente, mas aí entre os profissionais é uma coisa. Agora, quando tu expor ele vamos dizer assim, ao emprego. E não é obrigatório. Isso, inclusive, algumas empresas sofreram processos de assédio moral. Porque solicitaram e eu sempre faço uma brincadeira que é meio... Assim, tá tudo bem. Então, se tu vier consultar por gonorreia, eu vou ter que mostrar para todo o departamento pessoal que tu veio consultar por gonorreia? Eu vou ter que botar isso aqui?
No caso, tu vem lá. No meu caso, eu venho encostar por dor lombar. Isso não causa nenhum dano a ele. Mas no teu caso... O cara veio. O Celso foi semana passada lá. Eu não vou botar que ele tá querendo aumentar o tamanho do peito. Impotência, né? Mas parece que negou, diz que não. É complicado, né, tia? O camarada tá com disfunção erétil, o Bizzy, vou botar disfunção erétil, vai pegar mal isso aí. Tu deve ter alguns CIDs interessantes. Opa, tem cada CID aí que é de. Mas tu vê que interessante, né? E a gente não pensa nisso, né? Porque toda a nossa vida profissional a gente acaba colocando o CID. Até tem lá direto pronto lá, CID e tal. E as empresas, muitas empresas. E se tu divulgar o CID sem autorização dele, o paciente pode processar. Porque tu está divulgando uma informação dele sem o consentimento dele. Bom, então vamos falar para as empresas que estão solicitando ainda que eles estão cometendo tu até pode, mas no meu atestado ele tem lá o número do CID do lado que ele concorda com a divulgação do CID dele. Bom, agora eu achei interessante a tua colocação, porque no mundo do esporte, né, vamos lá, jogador de futebol, tu vai expor, o cara se lesionou no campo, todo mundo tá vendo que o cara não consegue caminhar, andar, e tu tem que dar um diagnóstico, 5 minutos depois ele tá no hospital, alguém fez um exame e o médico tem que ir lá dizer, olha, o jogador passa bem ou ele não vai conseguir mais praticar o esporte pro resto da vida dele. Poxa, isso aí é o contrato dele, que é milionário, às vezes vai perder valor. Quando tu trata com pessoas públicas, a saúde em pessoas públicas, por exemplo, tu tem lá o presidente da República que foi operado, tu tá divulgando o diagnóstico, né? E aí vamos supor que tu faça um diagnóstico de demência mental no presidente da República. Tu tem ideia do impacto que é esse diagnóstico? Ou de um presidente de uma empresa, no caso. Tá? O presidente da empresa tem um câncer terminal. Sim, imagina isso, o cara veio consultar com o olha, tem um câncer terminal, tu tem uma perspectiva aí de vida de 3 a 6 meses. E ele é o CEO de uma empresa ou, sei lá, o diretor do conselho. Isso tem um impacto financeiro, econômico, não é só... Então a gente tem na nossa mão muito dado que tem um potencial muito grande. Sensibilidade importante. Exato. A história do jogador é essa. Então a gente tem que ter cuidado com essa exposição do que a gente tem em diagnóstico. Mas eu não quero o paciente, desculpa te interromper, Bizzy. Um paciente quando vai conversar com vocês, eu tô lá com a boca aberta, lá com o Bizzy ou com o Celso, às vezes eu paro, eles param de fazer o procedimento no meu dente e eu vou começar a conversar algumas coisas. Essas informações que chegam a nós, ou então eu lá com o Lisandro, ou as pessoas comigo, elas ficam aqui dentro. Elas não podem sair, a gente não pode divulgar. Não cabe a nós divulgarmos. O que acontece dentro do consultório fica no consultório. O que acontece em Vegas fica em Vegas. Então, isso é uma informação importante. E na hora que a gente passa o CID, acaba dando problema. Essa informação é divulgada para uma gama de pessoas que talvez podem utilizar aquela informação contra aquela pessoa, por alguma razão. E como, de repente, na rotina de vocês, certamente na odontologia, a gente conversa muito com o paciente não conversando, né? O dentista tem uma técnica diferente aí de ele conversar com... É um monólogo, né? Mas como muitas vezes no consultório o paciente se abre de coisas não médicas, né? E que muitas vezes é muito sensível também, né? De questões profissionais ou questões pessoais, muitas vezes econômicas, né? Minha empresa tá ruim, eu tô com um problema de família, e muitas vezes ele te compartilha contigo porque ele tá confiando em ti, né? Ele tá te passando uma informação que de repente também é sigilosa ou sensível e que o correto e ético seria tu guardar para ti e tu conversar e interagir com ele naquele momento porque ele se sentiu à vontade e seguro de te confidenciar, E essa tua colocação é muito interessante, né? Porque, por exemplo, para um psiquiatra, né, o que ele contar da vida dele, tudo é segredo. Agora, para eu que sou ortopedista, ele veio com a dor no joelho e me contou que a empresa dele está falida, eu preciso guardar sigilo sobre a empresa falida ou só sobre o problema de joelho dele? É uma questão interessante, porque até onde vai o sigilo? E tem um momento que talvez o sigilo seja interessante que a gente rompa ele. Vamos supor que o paciente atente sobre a vida dele, ou ele chega e diz, olha, eu estou indo para casa e eu vou matar a minha família. E aí, tu mantém o sigilo sobre isso? Sobre esse surto? Ou
Ou até outras situações, acho que até foi tema de filme isso, né? Que o cara declara numa sessão de análise que ele era o autor do crime, mas que não havia como incriminar. Quer dizer, só o médico, o psiquiatra dele, a história do sabia Irmãos da verdade. Menendez foi assim, né? Exato, acho que foi isso aí, então. Exatamente. Falou numa fita, aí ex-esposo, ou ex-amante do cara, ou namorado do cara, pegou a fita e viu, só que ele tinha falado pro psiquiatra. E agora essa pessoa foi lá e saiu de Isso, aí no caso ela roubou dados sensíveis. E aí que tá, ela conseguiu acesso a um dado e que foi isso aí. Mas às vezes vale então a punição, quem sabe? Até mesmo que fosse um vazamento de dados, às vezes vão ser, na hora do julgamento, vão ser um atenuante, né, porque aquela informação fez uma pessoa não morrer. Mesmo que tu for punido por ter vazado um dado... Não vai ser punido. Não sei, é isso que eu tô falando, risco, né? Não. Mas não vale o risco. Suicídio, no caso de risco, não. Por isso que eu falei, nesse momento tu não tem a punição. Aí tu tem na verdade tu tem quase que a obrigação de agir, né? Mas e o padre? O padre também faz, né? O padre pode falar? Pô, eu tô traindo minha esposa lá. Aí não pode falar. Se o padre sair falando muita coisa, vai dar muito problema. A capelinha vai rachar no meio. E esse era o poder de tu ter, né? Porque o que acontecia, né, com o clero? Eles tinham... e essa parte do sigilo era importante, porque o padre tendo sigilo, ele te trazia confiança. E aí essa confiança fazia com que tu entregasse mais informações para ele. Então, quando tu tem a confiança dos dados, por exemplo, o Fábio, se ele me mostra que realmente o trabalho que ele faz lá, ele mantém o sigilo, eu tenho mais confiança em liberar meus dados para ele. O padre era a mesma coisa. É por isso que o médico tem essa confiança. A pessoa vai lá no teu consultório e se abre. Por quê? Porque tu é revestido de todo esse cuidado com as informações dele. No momento que tu começar a divulgar para todo mundo, não te conta mais nada. Mas o padre, a ideia do padre, que se fala muito, era que o padre... recebendo a confissão das pessoas, ele controlava a comunidade. Ele entendia todos os problemas que tinham e ele era o cara que estava controlando tudo. Mas vamos entrar num assunto aqui que... Mas ele podia gerenciar dificuldades e contornar problemas que ele tinha acesso à informação de quem sabe ambos os lados. O problema não era ele receber, né? O Frei Jânio que nos perdoe, um abraço, Frei Jânio. Mas eu acho que sim, era o que ele poderia fazer com essa informação, né? Mas é a mesma coisa que o profissional da saúde. Sim, as pessoas vão lá e se entregam. Eu me lembro uma vez teve um caso, duas situações na clínica, que 2 irmãos estavam fazendo tratamentos ao mesmo tempo e nenhum sabia do outro. E eu não podia falar nada. E o pior, o mais incrível o nome das esposas de ambos era o mesmo. Ixi, e caiu o dia do procedimento, o mesmo dia. Aí eu tive que separar horários. Um era às 8, o outro era ao meio-dia. Para não ter nenhuma chance de se encontrar. E nenhum soube. Muito bem, ambos engravidaram. Um tempo depois, um deles resolveu fazer o tratamento novamente na clínica, queria ter mais um bebê. E aí ela chegou assim: o senhor sabia que a minha cunhada estava fazendo tratamento? É mesmo? Na mesma época a gente não sabia. Sério? No mesmo lugar. Eu não falei mais nada. Uma semana depois que eu pedi os exames, voltou: Doutor Fábio, o senhor mente bem. Como assim? Fez com o senhor e o senhor não falou nada e o senhor sabia e caiu no mesmo dia porque a gente foi conversar depois e tal. Mas eu não posso falar. Sim, não cabe a mim falar. Eu não posso. Tudo que tu falas pra mim morre aqui. Existem informações que às vezes eu não falo nem pra minha esposa. Apesar dela ser médica e às vezes até referente ao caso, porque não compete a alçada dela, como eu tenho certeza que tem informações de pacientes pra ela que ela não vai falar pra mim. Por quê? Porque cabe... Eu quase derrubei. Esperando que tu não tenha misturado os pacientes não. Pelo amor de Deus. Né? Porque cabe a gente a ouvir aquela informação, mas cabe a ti tratar. Tu não tem que sair falando para todo mundo. Muitas vezes não interessa nem pro colega que trabalha. Né? Isso é importante. Agora tu entrou num assunto também que é uma questão de segurança também. Chega algum momento que é interessante que a informação fique bem identificada. Então, por exemplo, tu vai à cirurgia...
todo mundo que está envolvido naquele processo, na sala cirúrgica, precisa saber o teu nome, o teu sobrenome, a tua idade, o lado que tu vai operar, a patologia que tu tem. Então isso, na verdade, precisa ser exposto por uma questão de segurança. Entendeu? Então isso também, tem momentos em que tu expor os dados também. Mas são pessoas restritas referente ao procedimento e certamente tem um porquê disso, né? Mas tu vê como a informação, ela circula de certa forma. Tu não tem o domínio total não tem o controle total dessa informação. Não tem como isso ser totalmente assim, guardado sem nenhuma pessoa ter acesso, porque isso vai, como tu falaste, pode causar até um problema se a gente não tiver. Mas eu acho que as pessoas que estão envolvidas têm que ser treinadas e educadas para que não vazem essa informação para um outro ambiente que não seja tão interessante. Nós tivemos recentemente os golpes, né, que continuam acontecendo, de funcionários das instituições que têm algum acesso a alguma informação básica, o nome do paciente, o leito que ele está e o tipo de patologia que ele tem. E aí esses dados são passados e aí o pessoal liga para esses com o telefone. Diz, olha, eu sou o médico do teu fulano de tal, que está internado, né, no quarto tal, ele está com tal problema, e ele vai fazer tal exame agora, a gente precisa liberar e precisa de um certo valor. Ponto, pessoal. Mas da onde que vem essa informação? Esse é o cuidado que a gente tem com a informação. Sim, e que tem que ter, mas que às vezes acaba vazando. Tu vê que interessante, né? Bom, não é muito legal. São dados valiosos, né? Isso envolve, normalmente, são interesses financeiros que movem essa busca por esses dados. Né? Isso aí é para revender a informação? Para vocês chegaram já chega a acontecer deles roubarem dados ou apagar dados e só te devolve mediante apagamento? É que daí existem duas. Existe a criptografia dos dados, que daí envolve todos os teus dados, e aí é interessante, porque esse mercado funciona. E existe um mercado também de informações, né? Os laboratórios fazem isso, por exemplo, que são vendidos, por exemplo, às farmácias. As pessoas não sabem, mas quando chega com uma receita na farmácia, ela anota o medicamento que tu deu, o médico receitou. Então, os laboratórios sabem. Olha, o doutor Lisandro, ele costuma receitar tal remédio. Para esse anti-inflamatório, a preferência dele é esse. E isso é uma informação valiosa para os laboratórios. Então, tudo é informação, e informação hoje vale muito dinheiro. Por isso a gente tem que ter... Mas não tem como reverter isso. Como é que a não ser que a farmacêutica, ou o atendente, né? Ou teria que, de repente, ter um receituário que convertesse, não, eu prescrevi para o fulano e em algum momento essa informação acontece. Vamos acreditar que essa informação seja para o bem, né? Sim. Só que nem sempre esses dados aí, a coleta de dados, ela é para o mal. Então é importante também que a gente tenha os dados e que a gente... Hoje nós lá no Unimed, nós utilizamos muito, inclusive para decisões, são baseadas em dados. A gente cria, por exemplo... Para mim é interessante saber quantos usuários da Unimed, por exemplo, têm um tumor de pulmão, quantos desenvolvem, quantos têm, quantos são tabagistas, quantos são. Esse é um dado que a gente utiliza para o bem. Então a gente utiliza para estimular dados. De repente. Exato. Nós temos, 40% dos pacientes masculinos são tabagistas. A gente cria linhas de cuidados para isso. Então os dados também são importantes, né? Não é só guardá-los. Mas saber utilizar eles bem. Vocês veem como é tão importante que a gente sempre fala, quando a gente fala em medicina de grande qualidade, é a medicina nórdica, lá, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, e os dados lá são compulsórios, saúde é compulsória, tu vai passar esses pacientes, eu tive isso, e é usado para o bem. E dali sai um monte de estudo que tu começa a entender, Pro mundo, né? Obrigatório, para o mundo inteiro, né? Porque de longitudinal, a longo prazo, né? E tal, aí tu consegue entender, mas então isso tem relação com isso tem relação com isso. A ciência, ela cresce com isso, mas é baseado em informação verídica, informação séria, e que obviamente que não tem nenhum objetivo senão o crescimento da ciência e o tratamento melhor dos pacientes. E o sigilo de informação hoje praticamente não existe. Nós estamos aqui com 4 celulares na mesa. Obviamente alguém está ouvindo a nossa conversa. Então isso fica gravado. Alô? E não é minha mulher. Não é minha mulher. No YouTube também. No YouTube por também, exemplo, tá vendo? Né, vi recentemente uma notícia que a gente não tinha ideia. Né? Alguns carros, eles coletam dados. Eles coletam todos os dados. Eles coletam a filmagem, porque tem câmera, eles coletam a tua voz, porque eles ouvem, eles coletam o trajeto que tu faz. Então, eles têm todos esses dados. E os carros chineses, por exemplo, as empresas chinesas,
É uma obrigação das empresas fornecer os dados para o governo. Então, alguns governos de outros países estão proibindo a utilização de carros chineses em diplomatas. Por quê? Porque esses dados aí, eles são... Imagina o que não... Imagina alguém que consegue gravar onde tu vai, onde tu passou e que conversa tu teve dentro do carro, inclusive por telefone. O troço é bizarro, eu chego no meu carro, às vezes coloco ali no carro e diz, não, o seu trajeto para chegar em casa é 12 minutos, mas eu nem falei. Como é que tu sabe que eu tô indo para casa? E como é que tu sabe que eu tô dentro do meu carro? O problema é se tu começa a ir para lugares assim, não tão legais várias vezes e tu chega no quarto. Já pensou? O lugar para tu ir... Eu não pensei nisso, tia. Quer dizer que eu tenho que mudar a estratégia agora. Vai que minha mulher descobre alguma coisa errada. Ou se a tua mulher vai aparecer com alguma informação, né? E aí tu vai ter que ficar preocupado também. Comigo, ela não tem ciúme de nada. Esses tempos ela me ligou, onde é que tu tá? Se eu tô num motel. Como? Tu não tá? Para! Onde é que tu tá? Tu tá indo correr, nadar, pedalar? O que tu vai fazer? Não, eu tô no motel. Para! Não mente, tia. A minha já responde assim, não, tu não tá, porque eu tô vendo aqui no celular que tu não tá. Tua localização não está. Foi chipado, eu acho, pela mulher. E isso é outra coisa, né? A gente vale pra traição e vale pra qualquer coisa, né? Tem um ditado que diz assim, nunca foi tão fácil trair, mas nunca foi tão difícil esconder. Então hoje tu não consegue mais ter sigilo das tuas informações, de onde tu anda ou aonde tu foi. Isso é praticamente impossível, tu não saber onde tu estás. O meu relógio me dá o meu telefone, me dá o meu carro, me diz onde eu tô. E até as hoje... câmeras, né? As câmeras identificam hoje onde tu passa. São Paulo, hoje a identificação é facial. As pessoas sabem onde tu tá. E o que tu compra, tu bota um CPF. Então hoje a gente é público, né? A gente é público, a nossa vida é pública e vai se tornar cada vez mais. E até por uma questão de segurança. Hoje nossos filhos, né, vão para algum lugar, a gente tá com controle, viu? Porque a gente se preocupa. Tu falaste que diminuíram muito questões de assalto, mas a gente tá sempre preocupado. Bom, onde tá o nosso filho? Hoje tem Uber compartilhado, né? Então ele pegou lá o Uber, a gente tá acompanhando o trajeto. Imagina isso, que filma que ouve a conversa dele. Pode gravar a conversa que ele tá dentro do Uber. Tu imagina, nem se imagina. A minha, contando a história de pessoal, né? Que a minha sogra sofreu um golpe uma vez. Se ela tivesse, naquela época, uma localização, nós sabíamos onde ela estava. Nós passamos 2 horas preocupados porque nós não sabíamos onde ela estava. Então tu imagina se a gente hoje tem uma localização da minha esposa que cuida disso, onde que ela tá. Ela já é uma senhora mais de idade, ela super bem de vida, bem, né, assim, de saúde, mas a gente fica preocupado, a gente fica controlando, é criança, é nós mesmos, e como tu falaste, hoje não tem mais como a gente... Mas tu pensa que esses dados delas também pessoas, tu usa ele pro bem, mas alguém pode usar pro mal. Ela sabe qual é a rotina dela, onde ela tá, onde ela dorme, onde ela anda, onde é que ela vai, que horas ela chega em casa, que horas ela sai. E qual é o caminho? O caminho é nós voltar atrás ou nós continuar pra frente? Isso, o que vocês imaginam? Não tem volta. É que eu acho que não tem volta, né? Tudo bem, mas existem leis que estão regulamentando cada vez mais esse tipo de coisa. E aí? A gente vai pra onde? O que vocês imaginam? A gente vai chegar até um ponto e vai parar? Ou o algoritmo de qualquer nosso celular ou as inteligências artificiais, a gente não vai conseguir mais ter esse controle, né? Hoje a gente vê que o desenvolvimento de novos modelos de inteligência artificial, eles levam em conta tudo, né? Antigamente, quando os primeiros foram feitos, eles varreram a internet toda sem consentimento de muita coisa. Daqui para frente vai ter uma regulamentação de que eles vão poder ter alguns dados e outros vão ter que ser comprados, adquiridos. Como é que vai funcionar daqui para frente? Tu acredita, né? Não tô perguntando, na verdade. O que acontece o que eu entendo de legislação de proteção de dados é que quando eu vou abrir o iPhone, antes eu clicava num botão que tinha 2 páginas, agora tem 30 páginas que eu não leio nem as 2 nem as 30 e continuo dando aprovação. Exato. Então, a legislação, para mim, eu acho que não é o que vai regulamentar. Quando a gente tem muita lei, é mais fácil a gente não cumprir do que cumprir elas. O regulamento é assim. Então, acho que a gente vai precisar ter... 10 leis, né? Eu sou mais favorável, que eu acho que a gente vai precisar, talvez, um código de ética, um código de princípios. A gente precisa voltar atrás disso. A gente precisa ter princípios e valores. Eu acho que é isso que a gente perdeu. Na verdade, a gente não precisa de uma lei para dizer que eu não posso divulgar. Isso tem que ser um princípio teu, tem que ser uma confiança. É que nem a questão do médico. Será que eu preciso de uma lei que me diga que eu não posso dar essa informação?
ou eu preciso ter um princípio que se esse paciente confiou a mim essa informação, eu não posso dar. Eu acho que isso falta para a nossa mas vida isso em vai ser comunidade. ensinado em algum lugar? Vai ser... Mas é que daí o ser humano perde a sua essência, né? Ele precisa voltar a isso, ele não pode ser regrado por uma lei, ele tem que ser regrado pelo seu princípio, seu valor. Isso Moral, me lembra né? muito bem quando surgiu o cinto de segurança, né? Na Itália, eles chegavam a comprar camisetas com o cinto pro camarada lá. Furbo, né? O italiano é furbo. O cara chegava assim, não, o cara tá de cinto. Não, era a camiseta com uma faixa preta dizendo que era cinto, aí não multavam. Aos poucos as pessoas foram vendo que aquilo só servia para ajudar. E hoje, vejam seus filhos, se entrem no carro e não coloquem o cinto, o que vai acontecer com os filhos de vocês? Vão dizer, papai, mamãe, coloque o cinto. Não, mas lá em casa é uma exigência, tipo, eu não saio do carro sem, né, porque tem Mas tu isso é vê o valor, sensor. e tu precisa ter uma lei para dizer isso. Tu precisa ter uma lei que obriga a usar capacete. Nos Estados Mas Unidos não é foi obrigatório assim que foi capacete. instruído. No começo foi Teve que assim, ter uma lei. mas depois Mas- muda. As pessoas vão entendendo. Por isso volta o princípio. Volta ao princípio. Mas o dizendo levanta a questão que leis não são o melhor caminho, mas algumas coisas foram ter. A lei foi obrigada a acontecer para que depois. as Depende da sociedade. Por exemplo, nos Estados Unidos não existe uma lei que obrigue tu a usar capacete. E as pessoas usam. Por quê? Porque elas têm a proteção. Então a lei muitas vezes ela não serve, e até às vezes a intenção da lei não é essa. Sim, Isso é o pior, sim, né? sim. Hoje a gente vê muitos exemplos de leis que querem regulamentar ao seu favor somente, né? Então as coisas ao favor da pessoa que fez a lei. O engraçado é que volta para a mesma história. Educação, né? É Sim. impressionante como a gente volta, a gente fala, aí daqui a pouco tu voltas. Educação. Educação das pessoas, as pessoas entenderem o que é certo e o que é errado. Isso que é o mais importante. Mas não, as pessoas querem levar para o outro lado. Errado, tia. Educação. Ensina em casa. Porque ainda eu sou muito favorável, os pais, o que eles ensinam, todo mundo tem medo. Imagina, eu trabalho com medicina reprodutiva e as pessoas, pô, doutor Fábio, eu vou colocar uma criança nesse mundo. Mas qual é o teu medo com isso? Tu vai ensinar. O teu problema é se tu não mostrar para ele o que é certo e errado. É se tu não deres o exemplo. É se tu, como homem, não tratar bem tua esposa. É se tua esposa, como mulher, não tratar bem teu marido. É como as pessoas fazem em casa que eles vão olhar. O mundo pode tentar lá transformar. Mas tu mostrares o que é certo, eles são uma esponja. Eles absorvem isso. Eles não vão cair longe. O fruto não cai longe do pé. A gente pode até ter problemas regando essas plantas, mas elas não vão cair longe, tia. Ou seja, depende dos pais. Educação. Na hora que tu ensinas uma coisa, não vai mudar. O problema é que quando as pessoas começam a se desvirtuar na história e não tiveram uma educação forte. Porque quando tu tem problema, tu volta para dentro de casa. Se tu não tem uma casa sólida, tu vai ter problema. Aí tu precisa que alguma regra Exatamente. corrija aquele defeito que tu trouxe de casa. Que tu trouxeste de casa. Isso que não tu vai corrigir. soubeste. Não vai corrigir. Mas eu acredito que ainda algumas coisas têm que ser regulamentadas. Não tem como a gente tudo ser esperar que as pessoas claro. tenham bom senso Claro para que eu acho tudo que as que pessoas têm. as novas tecnologias estão trazendo novas dificuldades que de repente os nossos pais não tinham, de ficar a criança lá com a tela aqui, né? Muito que isso gera, desde o que eles absorvem na tela, que são coisas equivocadas, mas também criar danos frente ao uso de tecnologia. Sabe o que é o certo e errado também? Às vezes isso. a gente não sabe, não tem como todos saberem. Sim. Né? Mas as questões de tecnologia são coisas que vão trazendo novas demandas que vão gerando, né, a necessidade de normativas Regulamentação. ou regulamentações para levar a sociedade para o bem, né? Ou seja, a tecnologia é uma coisa boa. E aí vem minha pergunta para vocês. Como é que vocês fazem o marketing de vocês? Pessoas sérias, éticas, profissionais de alto gabarito, vocês três. Como é que vocês fazem? Como é que vocês veem essa parte digital? Porque as pessoas querem saber como é que vocês trabalham no digital. O que é certo e errado para vocês? Ó, eu tenho um colega professor hoje, Paulo Vinícius Soares, né? Eu fui numa palestra dele e até falou uma questão interessante, né? Hoje a gente precisa se posicionar, tá? Então hoje ele disse, né, numa palestra, nos próximos 5 anos, se você não se posicionar em rede social, e você está fora do mercado. Eu acho que é um pouco forte isso tudo, né? Mas eu acho que ele levantou uma questão bastante interessante, né? Eu sou nós todos, né, de uma geração que a gente
fazia a faculdade e aprendia tecnicamente a fazer as coisas, e o nosso boca a boca era a nossa divulgação maior, né? Porque as formas de nós divulgarmos via televisão, jornal, eram tudo muito onerosa, era para grandes empresas, não era para profissionais liberais. Hoje as coisas mudaram, hoje a gente tem a oportunidade de divulgar nosso trabalho de uma forma mais com um custo muito menor, que eu acho que é isso que é a primeira questão. Hoje a gente começa a ver gente ruim divulgando coisas, e a gente precisa estar na rede social, mas hoje eu estou numa fase que eu imagino ser que a gente tem mais um trabalho, né? A gente tem o trabalho de atender as pessoas, e hoje nós temos mais um trabalho para divulgar o nosso trabalho de atender as pessoas. Ou pelo menos de falar o que vem, a demanda que vem, para te se posicionar frente ao teu paciente. Então, né? Então tu tem que estar preparado para aquilo que ele traz também, né? Mas mas isso nos traz mais demanda de coisas a se fazer, né? Tipo assim, hoje eu divulgo uma parte do meu trabalho via YouTube, por exemplo, né? Eu trabalho com odontologia digital. Hoje eu tenho um canal que até hoje, por acaso, ontem, parabéns, né? Obrigado. Chegou a 100 mil inscritos no canal. Parabéns. Mas isso me dá um trabalho do cão, sabe? Muito difícil a gente poder divulgar odontologia digital, que é o que eu falo, sendo ético, tentando passar informações. Talvez eu possa não falar sempre o certo, sei lá, mas eu procuro fazer do melhor jeito possível, divulgar o trabalho que eu tenho. Mas isso é um novo trabalho. É complexo eu depender de divulgar o meu trabalho, porque eu preciso fazer isso. Então, hoje eu tô assim, e eu sei que vocês todos também estão pensando, né? Eu tenho que divulgar o meu trabalho, então hoje eu preciso fazer um story, hoje eu preciso gravar um vídeo pro meu canal, eu tenho lá 190 vídeos longos, né? O YouTube é uma plataforma de vídeos longos, hoje também tem shorts, mas de vídeos longos. Para eu gravar um vídeo de 20 minutos, eu demoro 1 hora. Então, se eu tenho que gravar 2 vídeos por semana, que é o que eu faço lá, eu tenho que gravar 8 vídeos por mês longos. E não é só gravar, eu tenho que gravar, editar, publicar. Depois eu tenho outras redes que eu tenho que publicar. Olha só como que a gente está numa situação muito complexa, né? Então o cara que está lá, às vezes a gente fala que o cara às vezes divulga mal ou não é ético, porque ele não atende muita gente, ele tem só essa rede social para se dedicar às vezes. Mas hoje o bom profissional tem que atender a pessoa, tem que divulgar em rede social o seu trabalho. Então hoje por trás das câmeras eu tenho todo esse trabalho que me dá... Antigamente que eu só atendia os pacientes era muito mais tranquilo. Era muito mais fácil. Hoje eu tenho um trabalho muito maior para além de atender e divulgar o meu trabalho. Mas eu preciso, a gente precisa. Aí te falo. Eu vejo que eu ainda estou muito pequeno, assim, eu acho que eu poderia me expor um pouco mais de algumas questões que de repente é muito do que tu faz, o nicho que tu atua, né? De repente tu não tenha tanta... A palavra não é concorrência, porque não é um colega, né? Então, mas que tu se posicionar daqui, mostrar para o paciente aquilo que tu realmente faz de uma maneira, de repente, não diferente, mas com embasamento, com ciência, com técnica. Eu acho que muitas vezes as redes sociais, e por isso social, eu acho que contempla um pouco do que tu faz, né? Porque as pessoas, às vezes, elas querem saber quem é o Maurício, né? Quem que é o Maurício que corre, quem que é o Maurício que nada, quem que é o Maurício que dá aula, quem é o Maurício que aparece lá na placa, no outdoor lá na Rota do Sol, que é o pessoal lá da banana. Então, tipo, nesse sentido, né? Então, muitas vezes, todo mundo sabe que eu trabalho com DTM, que eu falo sobre ronco, apneia, né? O Lisandro faz as cirurgias, o Fábio, né, tá aqui, o Luciano fala da bariátrica, o Celso das cirurgias dele, mas eles querem também ir para a rede social para ver o outro lado, né? Eu acho que também é algo bonito, né? Eu acho que é legal. Então, lá pelas tantas, vocês vão ver, tem amigo meu que diz assim, eu sei a hora que tu acorda e sei a hora qual que é a temperatura do dia, porque eu te vejo antes de olhar a previsão do tempo, né? Eu digo, tá bom, então pelo menos tu tá vendo para onde eu vou, como é que eu faço. Eu acho que é bacana a rede social nesse sentido, né? E eu não vejo isso como um problema de me expor, de botar esse dado ali, né? Mas eu acho que sim, eu precisaria, pensando assim numa questão pessoal minha, eu acho que eu poderia falar um pouquinho mais do meu trabalho, né? Da minha ação no paciente. Mas às vezes eu tenho assim um pouco de restrição no seguinte sentido,
divulgar esses dados do paciente, porque eu lido com pacientes que têm dor, que têm dramas e que às vezes não é a parte bonita da odontologia, da estética, né? Mas que às vezes o procedimento muitas vezes não é algo bonito de colocar lá, né? E aí tu tem que ter um cuidadozinho, mas eu acho que tem o lado bom das redes sociais, né? Isso é muito interessante tu falasse, e assim, até te corrigindo, né? Ele disse que ele é pequeno. Mas, poxa, alguém passou pela Rota do Sol e não te viu? É impossível, né? Não te viu. Mas esse é o objetivo, né? O que eu acho interessante desses marketing profissional é que todas as pessoas que trabalham com marketing, ou todos os marketings que a gente vê, as pessoas que são, elas não só mostram a parte profissional, elas mostram a parte pessoal. Se vocês verem qualquer publicação, qualquer influencer com muitos seguidores, eles têm informação técnica, informação sobre a profissão, mas dentro daquela informação existe uma informação pessoal. Ou que ele está indo com a família, ou ele mostra como é o dia a dia, porque eu acho que isso também é marketing pessoal, porque as pessoas às vezes não querem procurar só o Celso, ele quer saber quem é o Celso, e isso acaba gerando, por quê? Porque a confiança que eu vou ter no tratamento dele é muitas vezes aquilo que ele é, não aquilo que ele faz. Então isso me traz confiança. Se eu sei, por exemplo, que o Celso é pai, que ele tem filho, eu confio mais nele. Esses dias eu passei por uma situação muito, muito interessante, que foi eu fui convidado para a formatura de um menino que eu atendi, e que me lembro muito bem quando eu não tinha filhos, e a mãe dele, quando me entregou, ele era uma criança, quando ele me entregou, ela me perguntou assim: o senhor tem filhos? Então eu vi que ali não importava quanto apto eu era para fazer a cirurgia, ou quantas vezes eu tinha feito aquela cirurgia, ela não queria saber isso, ela queria saber se eu tinha filhos. Então isso também é importante, às vezes, a gente passar no marketing, porque faz parte da nossa profissão que a gente realmente entenda o drama. Então, no marketing digital isso é importante. O Fábio sabe bem. Propósito, e eu acho que nós que lidamos com saúde, estamos aqui discutindo saúde, né? Falando sobre, querendo ou não, é um marketing, né? E se tu diz lá para ele fazer atividade física, né? Eu vejo o Fábio todo dia de manhã lá com o seu personal, né? Ou muitas vezes durante a semana. De madrugada, né? Amanhã não existe. Amanhã dele é às 4. Isso é um marketing errado, né? Porque se eu me acordo às 4 e pouco, eu vou pra academia, quem é que confia num médico que se levanta às 4 da manhã? Se ele não é confiável. Tu deve dormir cedo, né? Ou pelo menos deveria. Mas se tu diz pra pessoa, tem que fazer atividade física porque tu vai melhorar, porque tu vai desempenhar melhor, porque tu vai ter menos dores, tu vai ter uma qualidade de vida superior, e tu não aplica aquilo ali, né? É que nem tu ir num dentista com o dente, para não dizer podre, né? Para não dizer esteticamente não favorável. Tu vai dizer assim, poxa, se aquele cara não se cuida, né? Fuma, é obeso e não tem bons hábitos, como é que eu vou pedir para ele fazer aquilo que eu não faço, né? Então acaba sendo um exemplo, né? E é um exemplo bom, né? E é bom te ver lá de manhã cedo. Mas eu acho perfeito isso aí, porque na verdade nós como profissionais, não existe uma dissociação nós, pessoa física, e nós profissionais do consultório. Ou seja, o que tu fazes em casa é o que tu vais fazer fora. Não tem como ser uma pessoa diferente, uma pessoa que se cuida e que faz aqui nós todos aqui, ó. A gente faz, todo mundo corre aqui, todo mundo tem objetivos, todo mundo faz uma prova difícil, todo mundo encara o exercício como algo sério para a saúde. Se essa pessoa faz isso, como é que no consultório ela não vai tentar cuidar da melhor maneira possível aquele paciente dele? Ou não vai tentar dar excelência ao máximo no trabalho dessa pessoa? Não existe isso. Então, o que tu és na família, como tu trabalhas com a tua família, como tu demonstras com a tua família, como tu trabalhas no esporte, é isso que tu pode esperar desse profissional lá na vida privada dele como profissional. Não existe dissociação. O que o Lisandro faz lá? Pô, vai fazer uma Conrads, vai ter que treinar pra caramba. Como é que tu pensa que ele não vai se empenhar ao máximo?
O Celso vive fazendo maratona. Eles vão fazer mais majors por causa do Celso. Porque o Celso está inventando. É o Lisandro que está acabando as médias. Não, ele já acabou. Mas tu vai inventar novas. Agora as duas né? Já inventaram, o Bizzi também. Então os caras estão sempre... Como é que tu não vai confiar num cara que nem o Bizzi, que está sempre pedalando, está sempre correndo, está sempre fazendo prova? Se ele faz isso para a saúde dele, como é que ele não vai fazer para a saúde do outro? Então não existe dissociação. Nós somos o que nós somos todo o tempo, na maior parte do tempo. E é importante as pessoas saberem isso aí. Isso é fundamental. Esse talvez seja a grande dificuldade ainda, que é da inteligência artificial, do conhecimento, porque ele carece, e isso pode ser temporário, talvez isso mude, de empatia, que é realmente tu sentir a dor do paciente, tu te colocar na posição dele, né? Tu ter essa relação. E isso, como é que tu vende? Eu sei que o Fábio é professor, ele é o cara, aliás, tu é mesmo, né? Parabéns por toda a tua trajetória aí, cara. Mas como é que eu sei que o Fábio, ele vai me entender como ser humano, como homem? Será que eu sei disso? Então isso, como é que ele demonstra isso? Que ele também é pai, que ele também está cansado, que ele acorda cedo. Então isso no marketing também é importante, no marketing profissional. Tu mostrar, poxa, eu vou lá no Fábio, porque eu sei que ele conhece tudo, mas eu sei também que ele acorda cedo, cara, ele sabe da dificuldade, ele tem filho, tem lá como é que tu chama o namorado da tua filha? Maledeto. Maledeto. Esse é o nome dele. Surgiu então, na minha vida, 5 anos aguentando. Uma benção, né? Pelo amor de Deus, o cara é gremista ainda. Pelo amor de Deus. Isso é um problema, nada é perfeito. E certamente o paciente consome essa informação, de repente, até antes de ir no teu consultório, Com né? absoluta certeza. Eu, por exemplo, no meu, aí falando do marketing pessoal, eu dificilmente coloco algo profissional da cirurgia de coluna no meu Instagram. Pois é, eu nunca me lembro. Eu não me lembro de ter eventualmente eu boto um parafuso aí, pessoal. Mas eu boto coisas na minha vida pessoal e, claro, administrativa, como gestor agora. Mas nunca trabalhei essa parte profissional de mostrar cirurgias e tal. Porque talvez eu entenda assim, bom, a parte profissional muitas vezes eu posso apresentá-la no consultório, mas as pessoas têm que entender quem é essa pessoa, né? Mas é um desafio, a gente pode divulgar nosso trabalho. Eu vejo uma questão hoje de tempo, investimento, tanto de custos que a gente tem para fazer tudo isso, mas de tempo, né, e de energia, né, que a gente precisa fazer para divulgar. Eu acho que não é um caminho sem volta, a gente precisa começar a divulgar nosso trabalho para estar no mercado, mas mesmo assim a gente está aí atolado de trabalho igual, e às vezes eu fico pensando, será que a gente quer divulgar para quê? Para ter mais trabalho e não tem nem tempo para atender aquilo que está... Eu hoje em dia nem divulgo muito da questão eu nem faço questão assim de fazer divulgação do que eu faço para encher mais de paciente, porque não é nem o objetivo. O objetivo é ter outras frentes, né, que a gente tem. Então, o que eu faço é basicamente para isso, para ter novas oportunidades de negócio, né? Então é por isso que eu divulgo tudo. Mas, enfim, a gente precisa equilibrar isso tudo, né? Equilibrar a vida pessoal, equilibrar nossa profissão, equilibrar nossa exposição. Eu acho que é esse que é o maior E existe um outro fator também que a gente não pode esconder, que é a nossa satisfação pessoal, o nosso orgulho por aquilo que a gente conquista. Eu não vejo mal, às vezes, eu mostrar lá que, olha, recebi essa premiação, consegui fazer essa cirurgia, tenho sucesso. Poxa, por que eu não posso mostrar isso? E talvez não é só pelo ego, mas talvez eu consiga motivar. É como a gente faz no caso das corridas, que a gente bota lá, poxa, mas por que tu bota lá que tu fez uma... Poxa, quem sabe eu não motivo alguém para conseguir, porque é tão legal isso. Então, muitas vezes é a satisfação pessoal também daquilo que tu consegue, né? E no caso da saúde, poxa, como é bom tu mostrar um caso que tu ajudou uma pessoa, né? Que tu resolveu um caso, que tu melhorou a qualidade de vida dela. E aí tu guarda, às vezes, aquela satisfação só pra ti. Não, poxa, vamos publicar, porque isso pode ajudar alguém que tá lá e se vê na mesma situação e, poxa, tem solução. E ajuda. E ajuda. E até um colega fazer da mesma forma, aprender aquilo que tu faz. Eu divulgo muito formas como eu faço para chegar no resultado. O Fábio é um exemplo, né? Quantas pessoas têm dificuldade para fazer uma fertilização, para ter filhos, e isso é um drama, e aí ele consegue mostrar isso de uma maneira mais leve, de uma maneira mais didática, séria, isso acaba motivando as pessoas, e aí, poxa... E às vezes vira papo de Indaiá até. O pessoal tá muito bom, acho que a gente conversou muitas coisas hoje, foi muito interessante, né? A gente queria conversar mais coisas ainda, mas
Enfim, acabou o nosso tempo aqui. Vamos ter outras oportunidades de conversar sobre isso. Eu só queria deixar dito aqui que o Fábio, como paciente de engrossamento peniano, ele fez isso para outras pessoas, ele está divulgando isso, a gente sabe disso. O antes e o depois. O antes e o depois. Certo? Falando no final, para não deixar vou agradecer, né, ao Paris Saint-Germain Academy, a Conception, que tudo que você faz tem a sua cara. E, enfim, pessoal, agradeço a oportunidade de poder falar e conversar com esses parceiros aí, que eu acho que podia conversar horas sobre vários assuntos, então a gente até tem que limitar o que a gente vai falar, porque senão a gente vai longe e não volta mais. E uma coisa importante, a gente brinca muito, na verdade a gente tem um encontro de amigos aqui. Se vocês tiverem alguma ideia de algo que vocês gostariam que a gente conversasse, entre em contato com a gente. É isso aí. Fala, eu dou o telefone do Celso, você pode ligar a qualquer momento para ele. Mas hoje em dia todas as informações já foram divulgadas, né? A gente tem 400 lugares que as pessoas me encontram, né? Em várias redes. Porque é uma coisa legal, porque às vezes a gente começa a conversar, daqui a pouco, sei lá, que eles podiam falar de tal coisa, e é legal, e é bacana, né, tia? E o legal é que a gente está alcançando, né, as pessoas correndo, muitos dizem assim, olha, eu estou correndo e ouvindo vocês, poxa, que legal. Isso aí da academia, né? Escuta isso muito, ou estou viajando, enfim. Que bom. Isso aí. Valeu, pessoal, até a próxima, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa lá o like, né? Se Seu gostou joinha, do nosso episódio. Comente, compartilhe. Comenta lá o que acharam do episódio e o que a gente pode falar mais pra vocês aí. Valeu, até mais. Um abraço, até mais, tchau.